Glória a Jesus, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados conosco. Estamos aqui mais uma vez apresentando o programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Está aqui conosco irmão Josias, nosso segundo líder de jovens da área Vila Gaúcha. Paz, irmão Josias. Paz do Senhor, irmão Iago, paz do Senhor os irmãos que estão videologados assistindo essa programação juntamente conosco. Aleluia, glória a Deus. Também aqui está a jovem Samara. A paz, Senhor, irmã Samara. Paz do Senhor, irmão Iago, e a todos os irmãos que estão videologados juntamente conosco. Glória a Jesus. Nesta noite, então, nós vamos apresentar um tema muito atual. Iremos falar sobre crescimento espiritual. Iremos falar nesse tema principal. Também iremos abordar alguns tópicos, né? Como imaturidade espiritual, maturidade espiritual. E eu tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Amém? Vamos iniciar fazendo uma oração então, irmão Josias. Ore conosco, amém. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, para conosco. Nos conduz, Senhor, debaixo da Tua graça, para que possamos, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra e aplicar, Senhor, na nossa vida, e no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, nós iremos abordar sobre crescimento espiritual, que está então embasado todo esse estudo em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Irmão Josias então irá ler para nós. Que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória a Jesus. Então, vamos tentar responder esta pergunta: o que é crescimento espiritual? Então nós vamos abordar sobre isto. O que é crescer espiritualmente? Para o senhor, irmão Josias, o que é crescimento espiritual, segundo os seus estudos? Na verdade, o crescimento espiritual, a gente precisa entender que ele vai se dar, né, a partir do novo nascimento. Quando o crente, então, na verdade, o pecador, quando se converte a Cristo, então, através do novo nascimento, então, ele começa um progresso chamado crescimento espiritual. Glória a Jesus. Então, o crescimento espiritual, ele começa a partir do novo nascimento. Ou seja, o crescimento espiritual está condicionado a nascer de novo. É isso, irmã Samara? Sim, irmão Iago. É muito importante nós nascermos de novo para nós crescer. Se nós não tivermos um novo nascimento, não tem como nós crescermos espiritualmente. O crescer é uma expressão natural da vida. Quer pensamos em plantas e animais, quer pensamos em pessoa. Esperamos que todos tenham maturidade. Quando alguém não cresce ou não se desenvolve, nós sabemos que existe alguma coisa de errado. E na vida espiritual também é assim. O cristão, ele precisa crescer espiritualmente, mas o cristão, ele só vai crescer espiritualmente se ele tiver um novo nascimento, que é muito importante para que haja o crescimento espiritual, porque só se dá com um novo nascimento quando nós verdadeiramente aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador e permitimos que o Senhor, ele comece a sua obra transformadora dentro do nosso ser. E aí nós temos que crescer. Crescer no quê? Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Iago. Glória a Jesus. Irmão Josias, o que é o novo nascimento? Aonde se dá o novo nascimento? Para muitos jovens talvez não saibam o que é nascer de novo. Como é que é este processo? Em qual momento da vida, da idade se dá? Depende da idade. Como é que funciona o novo nascimento? O novo nascimento acontece como algo que não vem de nós, né? É algo divino, algo sobrenatural, a qual Deus, então, ele coloca agora a sua natureza, né? A natureza divina dentro do nosso interior. Então, ali começa, então, o novo nascimento. E o novo nascimento, então, ele se dá um progresso espiritual, a qual nós conseguimos entender e compreendermos as coisas do reino de Deus, né? Coisas que antes, para nós, que nós não conseguimos entender, porque o apóstolo Paulo fala que, para o homem natural, as coisas de Deus são loucura. Mas quando nós se convertemos, o novo nascimento ocorre na nossa vida, então nós começamos a entendermos as coisas espirituais. Isso então é um novo nascimento.
Que tremendo. Irmão Josias, mas me tira uma dúvida. E por acaso tem alguma idade para nascer de novo? Se eu crescer na igreja, se eu crescer no lar cristão ou não, isso influencia no novo nascimento? Olha, na verdade, tu pode se criar dentro da igreja, né? Ser filho de pastor, de obreiro. Mas se tu não nascer de novo, infelizmente nós, o crente, né, aquele que não nasceu de novo, vai viver uma vida religiosa. E anos de igreja não significa que nós temos maturidade espiritual. Exatamente. Maturidade a gente vai se adquirindo com as experiências e também ao longo, né, da trajetória, se a gente está verdadeiramente obedecendo, conseguindo avançar espiritualmente, né? Então não é quantidade de tempo que a gente está na igreja, porque de repente pode ter uma pessoa que vem há pouco tempo da igreja, ela pode ser um pouco mais madura do que alguns que estejam há tanto tempo na igreja. Por quê? Porque crescer espiritualmente, nós precisamos querer crescer, nós precisamos se esforçar também para crescer espiritualmente, né? Se uma pessoa não lê a Bíblia, como é que ela vai crescer espiritualmente? Então, nós vemos que não é a quantidade de tempo que a gente está na igreja, né? Porque a gente vai ler mais para frente, né? Um versículo aí em Hebreus que fala sobre isso. Eu tenho um exemplo próprio da minha própria vida. Por exemplo, eu nasci num lar cristão. Né, com 11 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo. Mas o novo nascimento ocorreu exatamente na minha vida aos 16 anos de idade. Né? Ali, então, quando Deus me alcançou e colocou a sua natureza, a natureza de Deus na minha vida, no meu interior, eu comecei, então, a perder o prazer pelas coisas do mundo. E comecei a desejar as coisas de Deus. Ali, então, começou um crescimento espiritual na minha vida. E talvez, irmão Josias, esse é talvez uma dificuldade, porque às vezes a gente não entende por que nós não conseguimos vencer o mundo, por que nós não conseguimos vencer o pensamento mundano, aquela atração que existe de uma forma natural no ser humano, que é o erro. E nós não conseguimos vencer, porque talvez nós não temos esclarecido esta realidade, que nós precisamos nascer de novo. Porque enquanto nós não tivermos a natureza de Cristo na nossa vida, é impossível nós conseguir buscar Deus, entender Deus e querer Deus, né? Então, vemos a partir então talvez a gente consiga esclarecer isso, que é impossível um jovem querer buscar a vontade de Deus, entender a vontade de Deus com a sua mente humana, com a sua vontade humana. Porque a vontade humana, mesmo que seja das melhores intenções, é uma vontade que está sujeita ao pecado, que está sujeita ao erro, né? Exatamente. Quando nós nascemos de novo, nós então começamos a ser filho de Deus, né? Tremendo. Glória a Deus. Pode falar, irmão Samara. E nós vemos que, apesar que a semente ela é lançada no nosso coração, irmão Josias, irmão Iago, nós vemos que nós temos que ter a disposição em nosso coração em aceitar e assimilar os princípios bíblicos que são semeados no nosso coração. Porque o crescimento espiritual, ele só se dá realmente na vida das pessoas que elas têm a disposição no seu coração de aceitar e assimilar aquilo que é pregado. Muitas pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, só que o que acontece? É uma palavra que é semeada hoje no coração dela, mas o inimigo facilmente rouba. Então não tem como ter um crescimento espiritual. Porque existe tipo de pessoas que elas às vezes não compreendem o que a palavra de Deus está falando. E por elas não compreender, elas não vão procurar estudar. Mas eu não entendi isso que o pastor falou. Eu não compreendi isso. A pessoa não vai estudar, querer realmente conhecer. E por não ter essa disposição no coração dela, o inimigo arrebata a semente que foi semeada no coração dela. Então, eu vejo que nós precisamos ter uma disposição maior em aceitar, em buscar conhecermos a Cristo, conhecer a Jesus, né? Que conhecer a Jesus ou crescer espiritualmente é algo muito importante para a nossa vida.
E crescer espiritualmente é se tornar-se parecido com Cristo. É ter as características de Cristo, né, irmão Josias? Exatamente. É ser como Jesus Cristo é. E quando a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos se tornando como Jesus. Nós mudamos muitas coisas, mas essas mudanças não acontecem do dia para a noite. É uma vida voltada para o Senhor. É uma busca constante, né? O apóstolo Paulo disse para a igreja de Filipenses, dizendo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, que nós devemos termos a mente de Cristo. Então, esse é um processo a qual se dá o nosso crescimento espiritual. Veja, por exemplo, que o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo de número 12, diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus. Então veja, por exemplo, a Bíblia diz assim, crescei na graça e no conhecimento. Mas esse conhecimento que o apóstolo Pedro está falando, a igreja, Deus, né? não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento teológico, mas é um conhecimento aonde nós entramos em uma íntima comunhão com Deus. E através dessa íntima comunhão com Deus, nós vamos então crescendo espiritualmente, né? Mediante a ação da palavra de Deus na nossa vida. Eu me lembro que uma jovem, ela perguntou para a Gladys Machado, porque a Gladys Machado estava ensinando a respeito da renovação da nossa mente. E ela perguntou assim, como eu vou renovar a minha mente? E ela disse assim, um dos processos, um do meio de renovar a nossa mente é aplicando a nossa vida a uma leitura da palavra de Deus. Não apenas uma leitura, mas também uma meditação. Porque na medida que nós vamos lendo, vamos meditando na palavra de Deus, a palavra de Deus vai transformando o nosso caráter, a nossa personalidade, e nós vamos começar a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Em todas as áreas, seja ela espiritual, seja ela na área financeira, seja na área conjugal, sentimental. Então, esse é um processo e um progresso que Deus vai nos dando para nós, então, crescermos espiritual. Crescer espiritualmente abrange tantas áreas da nossa vida, tanto mudanças, a gente vai precisar aprender a perseverar, aprendizado a gente adquire, né? Principalmente tornar-se parecido com Cristo. Então, abrange muita coisa na nossa vida, né? Não é apenas ter uma vida de religioso, não. A gente torna-se parecido com Cristo. E a gente aprende tantas coisas em tantas áreas da nossa vida, né, irmão José? Exatamente. Então, o ponto principal, todo crente precisa ser nascido de novo. Exatamente. Certo. Então, todo crente precisa nascer de novo. Mas há pessoas que não nasceram de novo? Sendo crente? Perfeito. Então, já conseguimos entender, então. Então, nós precisamos, né? O jovem precisa receber este novo nascimento, esta ação de Deus na nossa vida, né? E não só isto. Após agora nós recebermos a natureza de Deus, agora inicia-se, como nós estamos falando, um processo, né, de crescimento, assim como uma criança recém-nascida, ela nasce e ela começa agora a se desenvolver, a crescer o seu corpo, a sua mente, a sua maturidade. É semelhante a este processo espiritual que existe dentro de nós. É isso, irmão José? A Bíblia traz uma analogia a respeito disso, né? Da mesma forma que uma criança ela nasce, ela precisa ali da alimentação, né? Todo aquele processo para poder crescer, né? E tornar uma criança saudável. Assim também a respeito da vida espiritual. Então, o crente ele nasce, o novo nascimento, então nos leva a termos um desejo de buscarmos a Deus. Mas esse crescimento espiritual não é automático, né? Ele é condicional, depende da nossa condição de nós se inclinarmos para as coisas de Deus. Se nós se inclinarmos para as coisas de Deus, então nós vamos ter esse crescimento, e esse crescimento saudável, a qual nós vamos conseguir desenvolver a nossa vida espiritual e não ficarmos doentes dentro da igreja. E coisa boa quando a gente recebe o novo nascimento, porque nós conseguimos sentir agora Deus, né? Deus de uma forma, a ação de Deus na nossa vida trabalhar,
e inicia, como a gente falou, um processo agora de maturidade espiritual. Se uma criança ela vai crescendo, ela precisa, né, do alimento certo, do tempo certo, e nós precisamos disso. Então, o nosso propósito nessa programação é fazer com que você entenda o que nós conseguimos entender, que é necessário todos nós nascermos de novo, nós alcançarmos o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, para que tenhamos uma vida abundante em Jesus Cristo. Mas vamos também ouvir, tem alguns irmãos conosco que estão aqui para louvar o nome do Senhor. Então vamos chamar o irmão Anderson, vamos chamar o irmão Nicolas, também está aqui, e nós vamos louvar o nome do Senhor. E eu quero que você deixe, quem sabe, a sua pergunta, a sua contribuição no chat. As perguntas aqui tem o irmão Josias e a irmã Samara para responder. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Glória a Deus, cumprimentamos os irmãos que estão videologados nessa noite conosco, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É preciso confiar em seu amor, é preciso acreditar em seu poder. Deus é o mesmo e não mudou, creia, você vai vencer. Deus fará um novo dia pra você. Por maior que seja a tua provação, tenha fé, Deus pode tudo resolver. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim, Ele ouve sempre sua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, teu Senhor, o teu Senhor. Por maior que seja a tua provação, tenha fé, Deus pode tudo resolver. Não existe impossível para Deus, meu irmão. Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim, Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, teu Senhor. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti,
te protege a cada manhã. Seu cuidado nunca tem fim, Ele ouve sempre tua voz. Quando você clama na dor, sempre estará com você. Ele é teu Deus, teu Senhor, o teu Senhor. Glória a Deus. Na frente, Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído nas obras do mal. Ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se há algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta em não ver nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo, é fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Eu não conheço você e nem sei tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta em não ver nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. E Ele entende o teu pranto
pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Glória a Deus. Nosso lema é Deus à frente, geração eleita. O nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler também os comentários aqui. Alguns irmãos interagindo, como o nosso líder lá da região Centro-Sul, irmão Elias Daniel. Alguns irmãos estão aqui, irmão Maria Mariano, a irmã Laura, a irmã Luan dos Santos, acho que é da Vila Gaúcha. Sim. Irmão Elias Daniel, irmão Jair Marques, Deus abençoe, irmão Michel Carlos, da área de Itajaí, Santa Catarina. Deus. Também aqui outro irmão da área norte, a irmã Sara Dornelles, irmão, como falamos, irmão Ricardo, irmão Christian Antunes, irmã Tatiana Martins, Deus abençoe, irmão Max Lucas, acredito que seja o supervisor, irmão Michel Carlos, irmã Dariana Taborda. Deus abençoe a todos os irmãos que estão videologados conosco, acompanhando esta programação, e tenho certeza que Deus irá te abençoar e nos abençoar. Então deixa a sua contribuição ali nos comentários, assim como o irmão Daniel. Vou ler aqui com o irmão Elias. Ele colocou: o crente nascido de novo precisa alimentar o novo nascimento da nova natureza, gerada pelo Espírito em seu interior, através de atividades espirituais sistematizadas. Em outro momento ele colocou: essa natureza passível de robustez do Espírito através, ou seja, ela se torna mais forte, né? Através da oração e jejum, da leitura da palavra e da mutualidade. É a mesma natureza suscetível à morte por conta da omissão desta. Então, muito aquilo que nós estamos falando, o irmão Daniel contribuiu, o irmão Elias Daniel, né? O irmão Elias, que no momento que você para de alimentar esta natureza, assim como nós, se nós pararmos de alimentar, nós estamos fadados à morte. Exatamente. E é justamente também que acontece caso, em algum momento, nós paramos de alimentar essa nova natureza, uma vez que recebida agora através da ação do Espírito Santo. Então vamos falar sobre isso também, e está dentro do nosso assunto, falar sobre o crescimento espiritual. Mas também existe o risco de nós nascermos de novo
e nós não progredirmos, irmão Josias. Nós ficar no mesmo estágio, no mesmo estágio espiritual. Não E isso é um avançamos. risco, né? Não avançamos espiritualmente, né? Que nem uma das formas para nós avançarmos, que nem o irmão Elias falou, é nós se inclinarmos para as coisas do Espírito. Quando nós se inclinamos para as coisas do Espírito, então nós estamos crescendo espiritualmente. Eu vejo que os apóstolos, né, eles tiveram esse crescimento e também desejavam que toda a igreja tivesse esse crescimento espiritual. Interessante. E essa saúde espiritual na vida do crente, né? Que nos leva para uma vida de vitória. Veja que também lá no profeta Oséias, ele disse, olha, conhecemos a Deus, mas devemos prosseguir em conhecer a Deus. Então Então, o veja, conhecimento de Deus é progressivo. progressivo. É progressivo. Deixa eu só ler aqui, irmão Josias, e aí para complementar. 1 Pedro 2,2 diz assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. É isso que o Senhor está dizendo. Exatamente. Porque o alvo da nossa vida cristã nessa terra, né, é alcançarmos a nossa salvação, a consumação da nossa salvação. E para isso nós precisamos crescermos espiritualmente. Buscar ter profundidade, né, irmão Josias? Porque a maioria das pessoas que às vezes desistem no caminho, elas às vezes vêm com maior intenção em buscar a Deus, né? Mas na caminhada, por não buscar uma profundidade, ao passar por lutas, dificuldades, problema, essa pessoa, ela não criou raízes. E daí, quando vem aquelas tempestades, as lutas, elas apenas ouviu, mas não buscou colocar em prática a palavra de Deus. Então a gente tem que buscar pedir para o Senhor, porque Ele tem nos dado a sua graça. E é para a gente crescer nessa graça, né, que nos libertou do pecado, que outrora muitos estavam neste mundo perdido. O Senhor, Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então é para nós buscar crescer naquilo que nós já temos recebido da parte do Senhor. E criar uma profundidade. A palavra de Deus fala, né, que nós não podemos ser apenas ouvinte. Quantos cultos o jovem não participou? Quantos cultos a gente não tem oportunidade de estar e aprender a palavra de Deus? A gente precisa criar uma profundidade naquilo que a gente tem ouvido. Sabe, não ser apenas um ouvinte ali, mas buscar colocar em prática. Hoje, nós vemos que hoje o problema não é não estudar a Bíblia, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que estudam, mas falta a prática. A gente tem que pedir para Deus nos ajudar a praticar o que a palavra de Deus diz. Porque não adianta a gente só apenas ouvir e sair lá fora e deixar que essa palavra que foi colocada no nosso coração venha ser roubada. Que daí não tem como a gente ter um crescimento, né? A gente, tipo, na vida cristã, é normal a gente passar por lutas, dificuldades, e isso é necessário para o nosso crescimento. E vai doer, vai. Olha e o que Jó necessário. fala também, né, irmã Samara? Depois, ali no final do livro dele, fala que antes ele só ouvia. De falar. Mas ao passar por tudo aquilo, depois ele entendeu, né? Exatamente. E agora ele Os olhos, conhecia exatamente. dele, ele conhecia o Senhor. Então, às vezes, Deus ele nos permite nós passarmos por deserto, por situações, porque através daquilo o Senhor se revela para nós, de uma maneira mais profunda. Teu irmão está dizendo que Deus não se revela só na bonança? Claro que Bonança. não. E principalmente na dificuldade. Porque o apóstolo Paulo fala que o poder, a graça de Deus se aperfeiçoa das nossas fraquezas. Então, é necessário nós passarmos por um momento difícil. Nas nossas fraquezas, nós sermos aperfeiçoados. É necessário. E é nisso que Deus ele vai querer se aperfeiçoar em nós. Exatamente. Então, a gente, para nós, e no processo de crescimento se chama de maturidade, né? Quando a pessoa começa a amadurecer. Em 1 Coríntios 13:11 vai dizer o seguinte, Paulo escrevendo, dizendo: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. 1 Coríntios 14:20 vai dizer: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. Então nós
crente, servo de Deus, nós precisamos progredir em conhecer a Deus, em buscar e alcançar a maturidade. Assim como a criança. Por quê? A criança ela não tem ainda como é que eu posso colocar? A criança ainda ela não tem maturidade para entender determinadas coisas, né? Uma criança recém-nascida não sabe a questão da moral e a ética, mas uma criança ou um adulto já conhece o que é certo, o que é errado, o que convém e o que não convém. Então existem muitas coisas, talvez falando sobre e tratando a maturidade espiritual de muitos jovens e até mesmo de muitos membros da igreja, talvez diminuiria um bocado de problemas. Exato. Porque tem coisas que às vezes a pessoa fala, isso aqui não é bom. Às vezes a pessoa, não, mas isso aqui, mas eu não vejo nenhum mal. Mas uma pessoa com o nosso pastor, com o nosso líder, que já é uma pessoa mais madura, a Bíblia fala que quando uma pessoa é madura, em Hebreus 5, olha, Hebreus 5,14 vai dizer assim, mais o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha só, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, era aquilo que a irmã Samara estava dizendo. Então, pela prática da palavra, que nós conseguimos agora, o quê? Exercitar nossas faculdades. Ou seja, nós vamos amadurecer espiritualmente através da prática da palavra. Através da prática da palavra. Então, voltando ao ponto, que assim como uma criança que não vê nenhum mal mexer numa tomada, mas uma pessoa que é adulta, né, sabe o risco que existe. E às vezes existem muitas jovens, já que é para jovens, existem muitos jovens, vamos dizer, com o dedo na tomada, em situações de risco, que precisam entender, que precisam se deixar ser aconselhado, né? E que precisam buscar a maturidade de Deus, crescer em Deus. Porque isso vai fazer o quê? Deus vai fazer com que você entenda não somente o bem, como a palavra diz, não somente ver as coisas boas, mas também entender que existem coisas más, coisas que não convêm, né? Então isso é interessante. E a gente consegue ver que, tipo assim, que os homens que cresceram espiritualmente, que tiveram grandes ministérios, foram pessoas que se dedicaram, entenderam que era necessário ter uma vida de oração, uma vida de buscar Deus. E isso faz muito bem para nós mesmos. Nós crescemos. E, às vezes, o jovem pensa em tantas coisas, mas a primeira coisa que a gente tem que buscar é a vontade de Deus. Em todos os tempos da nossa vida. Há coisas que podem fugir do nosso controle, que a gente não vai saber lidar, mas Deus ele está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos entender a vontade de Deus naquele tempo. Olha, o apóstolo Paulo estava ensinando, nós vemos que Pedro estava falando para eles crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali era para eles começarem a buscar mais a graça de Deus. E quantos irmãos estão aí nos mostrando o caminho que devemos trilhar, que devemos caminhar? E muitas vezes a gente... né, não dá ouvido. E eu vejo que o crescimento espiritual é para nos levar, como o diácono Iago falou, à maturidade. E a maturidade, ela nos traz consigo a convicção das coisas de Deus. Então, a pessoa que é madura tem convicção daquilo que Deus tem para a vida dela, da sã doutrina, da prática da palavra, e ela não vai abrir mão disso, porque ela alcançou a maturidade. E é isso que Deus ele quer conosco, que nós crescemos e também nós amadurecemos na fé. Para que assim, através da maturidade, vai nos levar a instruir demais pessoas que vão se convertendo, né? As pessoas vão se convertendo e nós começamos a se tornar, mediante a graça de Deus, mestres dessas pessoas. Para ensinar essas pessoas a também a caminhar e ter essa maturidade. Irmão Josias, tu se sente a mesma pessoa como tu iniciou na tua caminhada trajetória agora, nesse momento? Tu se sente a mesma pessoa? Eu sinto mais bem crente. Mais velho. Eu me sinto mais crente, né? Eu sinto mais crente, que nem eu estava conversando com o diácono Iago. Na minha caminhada cristã, eu me converti aos meus 16 anos,
Então, eu passei por períodos assim, difícil. Claro que foi coisas que Deus permitiu na minha vida, mas tinha coisas que eu poderia ter evitado, por não desejar, né, amadurecer, deixar de buscar a Deus, me levou à imaturidade, né? Mas depois ali, eu tive um período que eu fiquei 1 ano afastado do Senhor, depois voltei, regressei, e ali eu vi que eu comecei a amadurecer, e aquilo que eu tinha dificuldade, eu venci. Então, isso é maturidade, né? Maturidade é tu conseguir vencer as tuas dificuldades, as tuas limitações, a tua natureza. E é o que a graça de Deus quer fazer em nós. Exatamente. Quer se aperfeiçoar, Deus quer se aperfeiçoar em nós, né? Ele deu a sua graça para todo mundo. Aqueles que querem receber realmente, né? Aquilo que Deus ele tem dado, ele dá. E ele não é uma pessoa que dá para exclusivo, não, mas é para aquele que busca, aquele que abre o seu coração para Deus. Então, eu vejo assim que todo mundo tem uma fraqueza diferente, né? Claro que a minha fraqueza não é a mesma que do irmão Josias, nem do irmão Iago, mas Deus, ele quer se aperfeiçoar na vida de cada um de nós, dos jovens. Então, é necessário nós buscarmos isso. Buscarmos entender, Deus está querendo ter um relacionamento conosco, mas será que nós estamos ouvindo a voz dele? Porque Deus lhe deseja dar para nós coisas grandes, valiosas, mas para que Deus venha alcançar isso nas nossas mãos, nós precisamos ter maturidade. Por exemplo, se você pegar uma criança que não tenha maturidade, tu largar uma nota de R$200 na mão dela, o que ela vai fazer? Ela pode rasgar, pode brincar com ela não tem noção do preço, né? Ela não tem a noção do valor. Do valor, né? Daquilo. Da mesma forma ocorre na vida cristã. Deus muitas vezes quer entregar coisas valiosas, mas para que isso aconteça, nós precisamos alcançar a maturidade. Precisamos usar também o Romanos 8, ter uma mente renovada, buscar a renovação da mente, ter uma mente exercitada pela prática da palavra, para nós conseguir. É interessante. E em Salmos número 119 diz, né, que, e número 105 diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Então, nós precisamos ser guiados pelo que a palavra de Deus diz. Ela tem que nos dar a direção, o caminho que nós precisamos seguir. Nós temos que, tudo na nossa vida, ser guiados pela palavra de Deus. Aqui nós encontramos tudo o que nós precisamos, toda a direção. Então, nós precisamos confiar em Deus e descansar que Deus ele tem as melhores coisas para nós, do que este mundo pode oferecer um momento, né? Uma coisa passageira. E é interessante um ponto aqui, fala sobre Hebreus 5:11, fala o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difícil explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, o tempo de cristão, o tempo de, vamos dizer assim, de batismo, não determina a maturidade espiritual. O que determina a maturidade espiritual é um crente nascido de novo e em progresso, né, de crescimento, né, de maturidade. Por quê? Porque pode existir pessoas que tenham jovens, né, mais velhos, né, que têm tanto tempo de igreja, ou até crente, que tenham 15, 20 anos, e eles não tenham a mesma maturidade espiritual que um jovem de 5 anos de fé. Uhum. Talvez a gente possa aplicar isto lá em Nicodemos. Eu acho interessante assim, meu irmão, que o senhor está falando, que o tempo o tempo de igreja não determina a maturidade cristã, porque tem gente dentro da igreja que tem 25 anos e 30 anos, e se nós olharmos para a vida dessa pessoa, ela é um menino na fé. Uhum. Eu acho interessante assim o livro de Jó, quer ver? A Bíblia diz que 3 amigos se apresentaram para consolar Jó. E nós lá no capítulo 31, 32, aparece Eliú, e ele é o mais moço, o mais jovem. Então, Eliú, ele fica observando ali os conselhos que os 3 amigos
de Jó estava aconselhando Jó a respeito do sofrimento, querendo entender o que estava acontecendo com Jó. Mas quando termina os 3 discursos dos 3 amigos de Jó, então Eliú se apresenta e disse: olha, eu me calei porque vocês são mais velhos do que eu. Mas ele entendeu que ele vai falar assim, ó, que a sabedoria de Deus muitas vezes não está na vida do mais idoso, mas a sabedoria é dada ao espírito do homem. Tremendo, né? E por isso que quando Deus ali restaurou a vida de Jó, Deus foi lá e repreendeu os 3 amigos de Jó, mas não repreendeu Eliú, porque que foi que mais se aproximou da verdade espirituais que Deus havia revelado para este jovem. Então, à luz da palavra de Deus, Eliú era mais sábio do que os 3 amigos de Jó, que eram mais velhos do que ele. Vamos dizer assim, então, que o correto é quando você recebeu o batismo, recebeu o novo nascimento e você progredir no crescimento, no amadurecimento espiritual da vida cristã. Só que nem sempre isso acontece, né? Nem sempre isso acontece. Me lembra também um momento do filho de Salomão, Robão, se não me engano, que o que ele fez quando houve ali um montim para ele aliviar os atributos do reino? A Bíblia fala que ele ouviu o conselho dos anciãos, né, daqueles anciões que aconselhavam Salomão, mas o que ele fez? Ele chamou quem? Ou ele ouviu os moços que cresceram com ele. Exatamente. Então eu vejo que a palavra sábia está na multidão de conselho, como a Bíblia fala, deveria estar nos lábios dos anciões, mas também está nos jovens, né? Mas por isso que nós, né, em regra geral, é para nós nos aconselharmos com pessoas que sejam mais velhas, que tenham mais experiência, que sejam mais maduros na fé. Porque quando se aconselha com que cresceu contigo, como a Bíblia fala, que esses jovens cresceram gobão, eles vão ver com os mesmos olhar, tem o mesmo prisma, tem a mesma experiência. Isso pode acabar em um prejuízo espiritual, como aconteceu lá naquele reino. Exatamente. Então, crescer em Deus exige um preço, e vale a pena, irmão Josias, porque, como o senhor falou, o crescimento ele dói, né? Por quê? Porque de acordo com que nós vamos crescendo, assim como na nossa vida, né, nós vamos automaticamente absorvendo algumas responsabilidades. Alguma coisa que era tolerável antes para uma criança, para um adolescente não é tão tolerável ou você não tolera mais. Então, a maturidade traz também responsabilidade. Mas junto com a responsabilidade, também traz Deus traz a nós também responsabilidades, mas também presentes, coisas que Ele nos dá, né? Coisas valiosas. Coisas valiosas, como o senhor falou. O tempo vai exigir de nós termos sabedoria para tomar algumas decisões na nossa vida. E nós precisamos pedir para que Deus ele nos dê a direção certa, né? Nos dê sabedoria ao tomar as decisões importantes. Porque quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai tendo responsabilidade, como o Iago disse, e essas responsabilidades ou essas escolhas que a gente vai fazer vai ser muito importante para a nossa caminhada, né? Porque há caminhos que para o homem parece bom, mas Deus sabe o final deles. Então nós precisamos verdadeiramente, com o tempo, se dedicar a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Uma pessoa que não entende o propósito de Deus para a sua vida, ela está facilmente para se perder no caminho, na jornada. Então, a gente tem que buscar isso, entender a vontade de Deus. Eu, com 12 anos que eu me batizei, eu não sou mais a mesma Samara que quando se batizou. Há coisas que agora eu compreendo melhor. E eu vejo, sim, que a gente vai sofrer na caminhada algumas coisas até que Cristo seja gerado nas nossas vidas. A gente vai passar por dificuldade, mas essas dificuldades são para o nosso crescimento espiritual. E elas são importantes. Às vezes há coisas que a gente... Deus, por que eu tenho que passar por isso? Há coisas que outrora eu não entendia, mas hoje
eu entendo porque eu posso ajudar outra pessoa e ter o que falar. Isso me tornou um pouco mais madura espiritualmente. Eu não me sinto tão madura, mas eu me sinto um pouco mais compreendendo as coisas e um pouco mais cresci na fé. Então, eu vejo assim que, com o tempo, a gente tem que ir buscando cada vez mais entender a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Vamos então ouvir mais um hino por essa dupla abençoada. Anderson e Nicolas. Glória a Jesus. Deus abençoe. Daqui a pouco estaremos de volta. Deus abençoe. Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. E o maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para
para sempre. Santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia. Para sempre, santo, santo, eu irei cantar. E o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. E o maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Glórias a Deus, aleluia. Então entendemos já o quanto é importante nós crescermos espiritualmente. Então, meus irmãos, que tudo isso que nós já passamos, estudamos, venhamos agora concluir, né? Concluir com tudo aquilo que nós já aprendemos que é necessário nós crescermos espiritualmente, senão nós não conseguimos permanecer na caminhada. Então, com isso, tudo aquilo que nós estudamos, é importante nós buscarmos o crescimento espiritual. É importante nós termos uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, né, irmão Iago? Glória a Deus, isso é muito importante. Então que nós temos aqui também alguns exemplos. A palavra de Deus fala, vamos lá, o primeiro exemplo do jovem Samuel. A Bíblia fala em 1 Samuel 2:26 o seguinte: e o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Também temos o exemplo de João Batista, Lucas 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de aparecer a Israel. Também Jesus, o menino Jesus, Lucas 2:40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Que tremendo esses jovens, né? Essas pessoas que são exemplos para nós, irmão Josias. Exatamente. Então, biblicamente, nós precisamos crescer, né? Precisamos crescer espiritualmente. Crescer e amadurecer espiritualmente, né? Eu vejo ali, o senhor citou sobre João Batista, que ficou no deserto, né? Cresceu no deserto, se fortaleceu ali no deserto. Então eu vejo assim que a maturidade, ela se dá também, tanto o crescimento como a maturidade, se dá, meus irmãos. Eu me lembro, eu tiro assim base da minha vida. No começo da minha caminhada, até eu conseguir compreender as coisas de Deus, eu precisei de pessoas que me aconselharam, que me incentivaram a buscar a Deus, né? Que me explicaram a respeito da palavra de Deus. Mas chega um momento assim que Deus, ele nos leva para uma vida, vamos dizer assim, solitária, né? Longe dos nossos amigos, longe dos nossos parentes. E nós começamos então a termos comunhão com Deus, intimidade com Deus. E isso é um processo, um crescimento espiritual. Que nem eu digo, eu me converti com 16 anos de idade. Então até eu constituí a minha família, lá com meus 29 anos, eu andei com muita gente, com muitos irmãos, que foram companheiros de oração, de jejum. Mas na medida que esses irmãos foram casando, e eu ali solteiro, glória a Deus por isso, eu vejo que eu não precisei mais
de alguém me aconselhar. Aleluia. Eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, muitas vezes o que acontecia, eu ia para o monte orar sozinho, vinha aqui na igreja, na sede internacional, orar sozinho, buscar a presença de Deus. E neste momento, né, de ser um jovem solitário, não ter muitas vezes um amigo ali, foi momentos que eu tive mais experiência com Deus, onde eu sentia mais a graça de ver Deus perto de mim. Então vai chegar um momento na nossa caminhada que, para ocorrer o amadurecimento e o crescimento espiritual, Deus ele vai tirando, né, pessoas do nosso caminho e vai acrescentando outras. Mas para que ocorra esse amadurecimento, esse crescimento, o jovem precisa entender algo muito importante. Se você deseja ser um homem de Deus, a moça deseja ser uma mulher de Deus, ele precisa andar com o homem de Deus. E a moça precisa andar com a mulher de Deus. Para que então você possa ser instruído. Quando nós saímos desse convívio, né, com esses homens de Deus e andamos com pessoas carnais, qual é a tendência? É de nós se tornarmos carnais como elas são, né? Eu vejo assim que muitos irmãos que me ajudaram, e eu me lembro que eu comecei a me afastar desses irmãos, e esse irmão me chamou no particular, disse: irmão Josias, não anda com esse irmão, né, vigia, né, Deus tem uma chamada contigo, anda do nosso lado. E eu, então, comecei a atentar para aquilo e comecei a voltar a andar com os irmãos. Então, eu estava sempre vivendo uma vida de oração, de jejum. Mas vai acontecer como aconteceu com João Batista. Nós vamos se encontrar num deserto. Nós vamos se encontrar num momento de isolamento. Mas ali nós vamos estar crescendo diante de Deus. Porque antes de crescer diante dos homens, nós precisamos crescermos diante de Deus. Isso aí, uma que é coisa muito mais importante. Interessante que o senhor falou, porque coloque agora um jovem, né, no meio de pessoas, ou jovens, ou uma criança, enfim, de menos idade, no meio de um grupo de pessoas mais velhas, mais maduras, mais vividas. Aquele jovem vai começar a pensar diferente, aquele jovem vai começar a ver a vida, vai entender as coisas de uma forma mais madura que a maioridade dele. Exatamente. Então é consequência, né? A gente começa a mudar a partir do que... E o que o senhor falou também é uma questão, o senhor falou sobre João Batista, agora fazendo um paralelo entre todos esses que nós comentamos aqui, como Samuel, João Batista, Jesus, Paulo também, nós também poderíamos falar, nós vemos que pelo menos esses 4 personagens, como o senhor falou, todos Deus tratou com eles de uma forma individual. Levou eles para algum lugar ou para alguma situação que Deus tratou com eles, né? Que Deus tratou com eles. Samuel, que imagina, Deus tirou, né? Pela vontade diretiva de Deus, pelo projeto de Deus da vida de Samuel, Deus tirou Samuel já quando bem pequeno da mãe dele, né? Quando ele teve ali a desmama, já colocou. E aí Deus falou com Samuel. Não sabemos o tempo, né? Eu acredito que muito provável que não foi logo ali que Ana entregou, porque Samuel já entendia algumas coisas, já fazia algumas coisas no tempo. Mas o ponto é que Deus tratou com ele de uma forma individual. Segundo o historiador Flávio Josefo, diz que aos 12 anos, né, Deus se revelou a Samuel. E aí, olha só que tremendo, agora o senhor puxar um gancho. E a Bíblia fala, e é bem claro, dizendo que Samuel não conhecia a voz de Deus, mas Samuel, ele cresceu com homens, né, que seriam para ser homens de Deus. Cresceu com sacerdotes, sumo sacerdote ali, enfim, cresceu com pessoas que estavam no templo, mas ele não conhecia a voz de Deus. Muitos criticam Eli, mas eu vejo que ele foi um instrumento, né? Foi. Um instrumento para instruir para o ministério de Samuel. Foi uma chave, na verdade. Então veja, quando Deus quer nos revelar coisas grandes, Deus vai nos levar para uma vida, às vezes, solitária, porque os grandes homens de Deus foram homens, assim, praticamente solitários. Por exemplo, Paulo, quando se converteu, né? Muitos não entenderam a conversão de Paulo, achavam que ele era uma ameaça, né? Ele se infiltrando na igreja. Mas ele ficou um período de 3 anos no deserto. E ali, segundo os estudiosos, dizem que ali, nesse deserto, aonde o apóstolo Paulo, então, teve a maior revelação, foi ali onde a revelação do evangelho
que ele recebeu da parte de Deus. Até questionaram da onde surgiu essa revelação de sabedoria. Ele disse, olha, não aprendi de homem algum, mas recebi diretamente de Jesus Cristo. Então veja que a maturidade, o crescimento vai te levar a ter revelações diretas do céu para a tua Por isso vida. que nós precisamos conhecer o Senhor, né? Exatamente. Precisamos ter uma revelação individual. Precisamos pedir que o Senhor se revele para nós, que mostre a sua vontade para as nossas vidas. Porque um jovem que não tem essa experiência com Deus, ele não sabe qual direção buscar. Então a gente tem que... O que o jovem ele tem que buscar? Buscar fazer a vontade de Deus. Buscar o Senhor. Amar o Senhor de todo o seu coração. Buscar amar o Senhor. Que isso, cada vez mais, ele vai conseguindo obedecer os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Isso é importante para o nosso crescimento. Samuel, ele não era filho de um sacerdote, mas Deus tinha um grande projeto na vida de Samuel. Olha aqui, irmã Samara, o irmão Elias Darlan França, de Candiota, Rio Grande do Sul. Não sei se é do nosso ministério, mas ele falou assim, eu estou sozinho na minha congregação, tipo, da minha idade. Não sei se há pessoas mais novas ou pessoas mais velhas dentro da congregação dele. Mas, como um jovem, agora vamos colocar uma situação, como um jovem, irmão Elias Darlan, como um jovem, ele vai alcançar a maturidade espiritual sozinho, sem ninguém. Qual é o conselho de um líder que o senhor daria para ele? Olha, meu irmão, continua firme, né, orando, jejuando. Se tu não está conseguindo ter alguém por perto de ti, procura Deus, né? Procure Deus e vai buscando a presença de Deus, porque esse é o segredo. Eu não precisei ninguém, né? Eu não precisei de ninguém assim, disponível mesmo da minha parte, eu ia para as vigílias sozinho, ia para as consagração, ia buscando a Deus, e Deus ele vai, né, colocar uma pessoa certa para nos auxiliar, para nos ajudar. Deus sempre tem um Jonatas, Deus sempre tem alguém para nos ajudar, um amigo. Mas vamos ficando por aqui. A irmã Valquíria já nos deu um sinal ali, então vamos ficando por aqui. Agradecemos a todos os irmãos que participaram, que deixaram a sua contribuição, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar você através desses exemplos, desse estudo que nós aqui trouxemos para edificação espiritual. Quero agradecer a todos os irmãos, Deus abençoe a todos, e vamos dizer todos juntos então, não, bendito. O nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem em paz.